você. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 10 da noite na nossa rádio pública. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, na nossa página e na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais. E hoje nós estamos recebendo a visita aqui no estúdio da jornalista Thaís Ladeira, coordenadora da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a AMARC. Ela também coordenou as rádios da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Thaís Ladeira faz uma palestra sobre comunicação pública na primeira semana de ensino, pesquisa, extensão e cultura da UFPE. A palestra vai ser realizada a partir das 4 da tarde no Centro de Tecnologia e Geociências, o CTG, na sala 113, no primeiro andar. A entrada é livre. Thaís vai acompanhar o programa de hoje nos bastidores, mas antes eu queria que ela fizesse aqui uma avaliação sobre a importância da comunicação pública nesse momento que vivemos no Brasil. Thaís. Bom dia, Eduarda. Quero dar um bom dia também para quem está me acompanhando aqui no estúdio e dizer da minha alegria de estar aqui. Eu que acompanho vocês pelas redes sociais, desde Brasília. E sempre quis participar, sempre quis vir ao estúdio, daqui a pouco eu vou querer tirar foto, vou botar no meu Instagram. Que ótimo, seja bem-vinda. E eu acompanho, assim, com muita alegria os temas super atuais que vocês colocam, temas que não fazem parte definitivamente de uma pauta dos meios, dos veículos convencionais. E acho que a comunicação pública, ela vem exatamente exercitar esse papel, né? Quando nós fomos trabalhar na Rádio Brás em 2003, no primeiro período do governo do PT, Eugênio Butti falava muito a respeito da comunicação como um direito humano. E nós trabalhamos especificamente a comunicação pública como esse direito, né? Então, apesar da comunicação ser um bem pouco tangível, pouco palpável, ele faz parte intrinsecamente da nossa vida, das nossas relações sociais. Eu costumo dizer que cultura e comunicação são como gêmeas siamesas, assim, indissociáveis, né? E haja visto o que nós estamos assistindo agora no Brasil e no mundo da atuação da comunicação por meio das redes sociais. E no caso de um programa dentro de uma universidade pública que está ainda nas ondas eletromagnéticas, né? Que estabelece essa relação de comunicação de massa com um alcance impressionante, com uma adesão nas classes mais populares muito grande, como tem o AM, o Fora da Curva é realmente um ponto fora da curva. O nome é muito apropriado. Muito obrigada, Thaís. A gente aqui tem ouvido sempre dizer que a gente não traz o outro lado, né? E normalmente a gente responde que nós somos o outro lado, né? Porque, na verdade, para defender os interesses dessa elite branca, misógina, racista, que está ligada ao capital financeiro, a gente já tem a mídia corporativa inteira, não é? Daí a importância da comunicação pública. Com certeza. Inclusive, nós estamos fazendo aniversário da possibilidade de ter esse sistema no Brasil, que foi garantido na Constituição de 1988. Então, não há crime, não há ilegalidade, há sim uma justeza, né? Uma situação muito necessária que se aplica, como o Eugênio Butti dizia, se aplica à educação, se aplica à saúde, se aplica ao transporte, se aplica à geração de emprego, de moradia pública e popular, gratuita, de qualidade. A comunicação também tem que ser isso, né? Porque, inclusive, principalmente nas rádios públicas, como, por exemplo, uma Rádio Nacional da Amazônia, que funciona em ondas curtas para falar com uma população que ninguém quer falar, que essa mídia privada capitalista não quer falar, porque não tem poder de consumo, entre outras coisas, porque não tem registro civil de nascimento, daí não vota e não interessa porque não é eleitor. Para essa população, é preciso que a comunicação diga que ela tem direitos, essa população tem direitos. E a comunicação pública, especificamente a comunicação universitária, fala exatamente desses direitos que são diariamente desrespeitados, aviltados, roubados, saqueados. Então é muito importante que a gente tenha esse espaço para garantir que outras vozes, as pessoas olham e dizem assim, mas é a voz da oposição. Não, mas é a voz que foi
historicamente afastada e apartada dos grandes veículos. Então, eu mando aqui um desejo de vida longa ao Fora da Curva. Muito obrigada, Thaís. A gente, na verdade, é um programa de emergência, né, de urgência, que o tempo da história brasileira nos exige. Eu espero que o Fora da Curva nem precise durar tanto, mas pelo que a gente está vendo, não é por aí que nós estamos caminhando. O Fora da Curva, como um programa vindo do seu tempo, ele vai também se modificando ao longo do tempo, né? E sempre vai ter o que dizer. O que dizer, mesmo que a gente consiga ter um processo democrático no Brasil, mesmo que a gente retome a democracia no Brasil, que nós nesse momento estamos vivendo um estado de exceção, sim. Um programa como esse sempre vai ser interessante e eu falei ontem, devo repetir isso hoje à tarde, até quero fazer um convite para quem está me ouvindo, que quiser participar dessa semana de extensão, que nós vamos em breve ter o Fora da Curva como uma referência da comunicação universitária, porque as rádios universitárias historicamente estão sempre muito vinculadas a processos internos à universidade. É preciso transpor os muros, é preciso trazer a sociedade para dentro da rádio universitária e fazer desse espaço um espaço como é a escola pública, como é a universidade pública, como é o posto de saúde. Então, você que me ouve agora, esse estúdio lhe pertence, esse microfone é seu, é de toda a população da Grande Recife e do estado de Pernambuco. Então, muitíssimo obrigada por essa injeção de ânimo. Está todo mundo convidado às 4h lá no CTG para a palestra da Thaís Ladeira. Gente, bom programa, um beijo grande e agora eu vou ficar só assistindo. Até lá. E você que está nos ouvindo agora, mande uma mensagem pelas nossas redes sociais, dizendo onde e como você tem acompanhado Fora da Curva. Nós queremos ter a oportunidade de agradecer sua audiência. Doze torres a mais, erro das estatais, sangue jorra no cais. 12 torres no cais, 12 torres a mais, erro das estatais, sangue jorra no cais. A lama que trama a fama dos cartões postais, o drama que banca a fome desses animais. E a música de Criolo, dedicada ao Ocupa Estelita, introduz o tema de hoje. Uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região sobre o cais José Estelita reacendeu a discussão sobre o direito à cidade. Um dia antes do feriado da República, o TRF decidiu pela legalidade do leilão que entregou o Estelita ao consórcio Novo Recife. A decisão do TRF foi motivada por um recurso contra a decisão judicial que havia decretado a nulidade do leilão sob a alegação, entre outras coisas, de que não houve posicionamento sobre o tombamento da área antes da venda do terreno. O processo contra o projeto Novo Recife foi movido por meio de ação civil pública pelo Ministério Público Federal, que ainda não se posicionou sobre a decisão porque permanece esperando os autos do processo para analisar. A disputa judicial em torno do leilão é apenas uma das várias ações que correm contra o polêmico projeto Novo Recife, que pretende construir 12 torres no cais José Estelita, uma área de valor histórico, arquitetônico e paisagístico para a cidade. O projeto do Novo Recife não é o único a ser questionado por organizações da sociedade civil, como Ocupa Estelita, Direitos Urbanos, Coque Resiste, A Cidade Somos Nós, entre outros. Esses movimentos questionam também outras iniciativas de ocupação de áreas públicas, como o Plano Específico Santa Amaro Norte, mais conhecido como Projeto Vila Naval. O plano apresentado pela Prefeitura do Recife propõe a divisão em 6 quadras do terreno da Vila Naval, uma área que pertence à União. Uma das quadras seria destinada para a construção de moradias para os militares e as outras permutadas pela Marinha com empresas de construção. As empreiteiras vão poder erguer no local prédio de mais de 20 andares. O Ministério Público de Pernambuco já instaurou um inquérito civil que apura os impactos da obra em Olinda e eventuais danos às ruínas do Forte do Buraco, situadas no local e tombadas desde 2005. Pelo modo como os processos de ocupação dessas áreas vêm sendo conduzidos, o Fora da Curva pergunta: quem manda na cidade?
Para conversar com a gente sobre isso, nós convidamos Cristiano Borba, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da UFPE. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Maria Eduarda. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença. Também está com a gente Leonardo Cisneiros, integrante do Movimento Direitos Urbanos e do coletivo A Cidade Somos Nós. Bem-vindo, Leonardo. Bom dia, Eduarda. Bom dia quem está escutando a gente também. Então, nós vamos começar a nossa conversa pela decisão do TRF que beneficia o consórcio Novo Recife, na contramão do que já tinha sido decidido pela 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que tornou nulo o leilão. Qual o significado dessa decisão judicial, Leonardo? Veja bem, a decisão ela tinha dois elementos em disputa: a questão de uma omissão do IPHAN, ou seja, que o Ministério Público Federal estava arguindo, era que o IPHAN se omitiu para proteger o valor histórico. O Instituto do Patrimônio Histórico, né? Exatamente. Para proteger o valor histórico do Cais da Estelita, certo? E também a questão da legalidade do leilão. E uma coisa está conectada com a outra, na verdade, porque um dos elementos de ilegalidade do leilão que foram apontados, e que para mim a decisão do TRF não responde, certo? Ela é bem fraca nesse ponto, é o fato que o IPHAN já vinha se manifestando a respeito, os técnicos do IPHAN já vinham se manifestando a respeito do valor histórico do Cais da Estelita desde 2004. O leilão foi em 2008. E em 2007, isso é um fato que tem que ser apurado ainda, sabe? Que a decisão não respondeu. Foi enviado um ofício para Brasília dizendo que o cais tinha valor histórico, certo? Que ele portanto, não poderia ser leiloado. Não poderia ser leiloado e esse documento sumiu. Então, assim, a posição do IPHAN federal é que esse documento sumiu e não pôde suspender o leilão. Então, isso é uma das ilegalidades. Esse documento chegando lá, esse leilão não poderia ter acontecido, certo? E até um detalhe que chama a atenção é que dos 4 bens que estavam apontados nesse documento para serem protegidos, outros 3 foram protegidos, mas o Cais da Estelita acabou indo para leilão. Quer dizer, a informação sobre os outros 3 chegou, mas o Cais da Estelita, misteriosamente, não foi explicitado o interesse como patrimônio histórico, né? Cristiano, o que é que isso diz a respeito da pergunta-chave da gente hoje? Quer dizer, quem manda na cidade? Decisões como essa dizem o que pra gente? Isso não é novo, né? Não é um fato novo, nem no Recife, nem nas cidades brasileiras, em nenhuma cidade do mundo. Na verdade, a cidade, boa parte da cidade é construída de modo espontâneo pelos seus moradores, que muitas vezes não têm acesso ao mercado formal de imóveis, mas, vamos dizer assim, no solo regulamentado da cidade, quem realmente tem o poder de decidir sobre o que fazer ali é o mercado imobiliário, a indústria da imobiliária, em parceria, para usar um termo leve, com os poderes municipais. Né? Existe de fato. Conluio seria a palavra forte, né? Pode ser, mas nem sempre é, né? Muitas vezes, de fato, os interesses do mercado são superiores ao interesse público, que deveria ser protegido pela municipalidade, e de fato a gente tem algumas execuções de fora do que seria tido como o bem coletivo, né? E passa a ser simplesmente o bem privado, o bem individual. E as municipalidades que deveriam prezar ou representar os donos dessa cidade, na verdade, muitas vezes o interesse é muito mais de viabilizar impostos ou viabilizar votos ou enfim, financiamento de campanha, de se perpetuar no poder, né? Então o dono, na verdade, da cidade eu diria que seria esse anseio por capital e por poder. Então, quando você junta os dois, eles entram numa parceria que pode e tende muitas vezes a ser maléfica, né? E não benéfica. Poderia até ser benéfica, a depender de como fosse feito, né? Nem sempre tudo precisa ser tão ruim assim, mas no Recife tem sido maléfica nos últimos anos. No Brasil e no Recife especificamente tem sido maléfica. Então, quem fica de fora da equação é simplesmente a maioria. Os políticos que deveriam representar essa maioria estão lá representando justamente aqueles que atentam contra o interesse dessa maioria. Né, Leonardo? Quem faz a cidade e para quem ela é feita, né? O Novo Recife é um bom exemplo disso, ou seja, quem é que vai se beneficiar desse projeto? Menos de 1% da população, certo? E quem vai sofrer o impacto disso? Todo mundo, por exemplo, que passa pela Agamenon Magalhães vai ter que lidar com mais de 5 mil carros a mais ali.
Então, quem já tem percursos de 1 hora para atravessar 4 quilômetros, vamos dizer assim, já ficam piores. Mas eu gosto de falar muito dessa questão de quem planeja a cidade, quem é o dono da cidade. Teve um vídeo do movimento o Corpo Estelita, em 2015, que é o Recife Cidade Roubada, e que eu fiz uma fala destacando a questão da Via Mangue. E é muito interessante você pensar nisso. A maior obra pública feita pelo município do Recife coincide com o maior shopping center da cidade do Recife. Ou seja, existe uma conexão, existe um planejamento. As coisas não acontecem. Né? Com dois. Liga um ao outro. Liga um ao outro. Então as coisas, na verdade, são planejadas na cidade. Existe um planejamento, só que é um planejamento que a gente não acessa, que a gente não sabe onde é feito. E quando eu disse que era feito a portas fechadas num restaurante de luxo, eu fui processado pelas construtoras. Né? Mas é isso que acontece, na verdade. Existe algum lugar onde a cidade está sendo planejada e construída, que a gente não sabe qual é e que não influencia pelo voto. O urbanista do Recife é o capital, como dizia o Corpo Estelita, não é? Então, é para trazer entrevistas com visão crítica sobre o que está acontecendo no país que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Nós também ouvimos a Amélia Reinaldo, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. Para ela, a ocupação de áreas como o Estelita e a Vila Naval deveria ter como premissa a função social da propriedade. Vamos ouvi-la. Eu acho que a intervenção nesses espaços, nessas grandes áreas livres, inclusive solo público que foi cedido a outros entes para atividades que hoje já perderam a sua função principal, sim, essas áreas serão e devem ser objetos de intervenção. Para isso nós temos, tanto do Estatuto da Cidade e trazido para o Plano Diretor do Recife de 2008, a ideia de operações urbanas consorciadas. E essas operações urbanas, ela tem entre as suas finalidades prioritárias, a implantação de programas de habitação de interesse social e de regularização fundiária. Então, não dá para pensar a intervenção nessas peças apenas voltada para um segmento da sociedade. A cidade é de todos, essa peça é pública, essa peça nós coletivamente herdamos e temos, então, a obrigação de pensar no seu destino para todas as pessoas, todas as classes sociais. Não me parece que esses projetos tenham como premissa a função social da propriedade, algo que foi posto na legislação de 2001 e que tem como ponto de partida para o Plano Diretor da Cidade do Recife de 2008, ou seja, os princípios fundamentais da política urbana rezados pela legislação de 2008 são o seguinte: a função social da cidade, a função social da propriedade urbana, sustentabilidade e gestão democrática. Então, esses 4 pontos têm que estar como quase que um mantra na nossa determinação, na nossa busca de realização, de intervir na cidade de todos. Então, Léo, dá para explicar para a gente o que é a função social da propriedade? É a ideia de que a propriedade não é mais um direito absoluto, tem a ideia de um direito absoluto, é algo que a sociedade reconhece esse direito na medida em que ele serve, vamos dizer, para uma função social e que tem vários aspectos. Tem um aspecto ambiental, a questão do patrimônio histórico, preservar patrimônio histórico é dar função social à propriedade e também, claro, moradia numa cidade que tem um déficit habitacional que já vai a 60 mil famílias. E aí é interessante a gente colocar para quem é um projeto como esse, o que é que justifica um projeto como o Novo Recife ou que está querendo ser feito na Vila Naval. Certo? Eles falam sempre de uma demanda que se não construir mais vai encarecer, vamos dizer assim, mas será que é verdade? Não existe essa demanda. Um dado que a gente tem que trazer, que foi discutido no Conselho da Cidade, o representante do mercado imobiliário falou que tem 7 mil imóveis encalhados na região metropolitana do Recife nesse momento. E, segundo o censo de 2010, tem 34 mil imóveis na cidade do Recife vazios. Então, certo? por que eles querem tanto esses terrenos? Para especular. Ou seja, na verdade, o que a gente vai ver é que não existe uma demanda direta, certo? Ainda mais no mercado de luxo. Você, com esses tipos de imóveis, você lança títulos no mercado financeiro. Você faz fundos imobiliários lastreados nesses imóveis e negocia no mercado financeiro internacional. Então, na verdade, existe um grande esquema de pirâmide internacional que gerou a bolha e o crash de 2008 de especular com imóveis. Então, eles são construídos para especulação no mercado financeiro. Não é nem especulação em aluguel, vamos dizer assim, no mercado local. Então, de novo, os interesses dos rentistas, daqueles que vivem de dinheiro aplicado no banco, prevalecendo sobre o direito das pessoas que habitam a cidade, não é? O que seria, então, Cristiano, respeitar a função social da propriedade no caso do Estelita e no caso da Vila Naval, na sua opinião? O ideal era que terrenos dessa natureza fossem utilizados para a elaboração de planos
num processo muito mais complexo do que o que a gente teve para o Novo Recife e para o que está tendo agora para a Vila Naval, né? Um dos grandes problemas, para além das questões técnicas envolvidas, é a falta de participação popular na decisão, né? No áudio que a gente escutou, por exemplo, se fala em operações urbanas consorciadas, né? As operações urbanas são previstas no Estatuto da Cidade, embora no Recife a gente não tenha conseguido criar o hábito de realizá-las. E o que são essas operações urbanas A operação urbana pode ser lida como uma parceria público-privada, né, mas voltada especificamente para a produção de espaço urbano, ou alteração do espaço da cidade. É preciso lembrar que o Novo Recife, na verdade, ele advém de um projeto de uma operação urbana consorciada. O desenho básico do Novo Recife, um grande paredão de edifícios, né, de altura, com aquele perfil que a gente tem hoje, ele não foi criado só pelo consórcio que se instalou em 2008. Ele vem de um projeto de operação urbana consorciada elaborado ainda no começo dos anos 2000, né, e passando por prefeitura, estado e governo federal, né? E nessa operação urbana consorciada se previa edifícios em altura. Então, a operação urbana em si, ela não garante que essa função social ou algumas questões de outra natureza, como preservação de paisagem, estejam plenamente contempladas, né? E elas podem ser deturpadas ao longo da história, porque você valida numa determinada instância, sem muita participação popular, né, sem muito direito de escolha do público que vai estar fora do empreendimento, e no final das contas ela é validada em diversas instâncias e serve depois para um grupo se justificar com um projeto que lhe apraz, que é o que a gente tem hoje. O Novo Recife, ele responde a um plano de massas gerado pelos órgãos públicos, numa tentativa de operação urbana consorciada, né? Não pode esquecer disso. A Vila Naval seria uma ótima oportunidade para que se corrigisse esse tipo de erro, mas a gente está reincidindo no mesmo erro que gerou o Novo Recife, né? Fazendo tudo sem participação, sem escolha, não há concurso de ideias, não há concurso de projeto, a escuta popular é mínima, e muitas vezes encenada, né? E direcionada, né? Então, para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje o modo como o Poder Municipal vem conduzindo projetos imobiliários em áreas públicas como o Cais José Estelita e a Vila Naval. Estamos aqui no estúdio com o arquiteto Cristiano Borba, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, e com Leonardo Cisneros, integrante do Movimento Direitos Urbanos. Depois da decisão do Tribunal Regional Federal em favor da legalidade do leilão, que entregou o Estelita para um consórcio de empreiteiras, coletivos e entidades que lutam pelo direito à cidade estão se reorganizando para reagir. Eles já realizaram uma assembleia aberta no começo da semana no Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB. Vamos ouvir agora a fotógrafa Ana Lira, integrante do Ocupa Estelita, um dos movimentos que participam dessa articulação. A gente recebeu essa notícia com muita surpresa, porque o leilão é repleto de irregularidades, né? E o projeto Novo Recife é um projeto de grande impacto na área do entorno, ali, né? Do Cais de Santa Rita, do bairro de São José, do bairro de Santo Antônio, do Cabanga. Tem influências no Coque, tem influências em Brasília Teimosa, naquelas comunidades do entorno, né? Então, ontem a gente se reuniu, né? Voltamos a organizar a resistência e a gente já vai ter uma reunião no próximo dia 4 de dezembro, às 19 horas, na Academia da Cidade do Coque, né? Um segundo grupo também, dentro do Ocupa Estelita, já está organizando o Revelita, né? Que é a festa de Réveillon do Cais, para que a gente possa ocupar de novo aquele espaço a partir de uma visão alegre, de uma visão que agregue as pessoas e que respeite a diversidade de pessoas que moram naquela região, né? E aí a gente está se movimentando e gostaria muito que as pessoas pudessem participar desses momentos de reunião e de festejo também, né? Para que a gente possa pensar numa cidade com mais qualidade de vida.
Então, Léo, qual o significado do Estelita nesse contexto que a justiça decide contra, os poderes públicos não estão defendendo o interesse da maioria, no caso da prefeitura? Qual a importância de ocupar e resistir? Então, desde 2012 que a gente vem fazendo isso com as festas, em 2014 teve a ocupação da parte interna do cais, assim, o cais virou um grande símbolo dessa luta pela cidade. O Novo Recife é um símbolo de um modelo de cidade que a gente não quer, tanto arquitetonicamente, tanto no aspecto físico, quanto no aspecto do processo antidemocrático de cooptação do poder público, de um poder público que vira somente agente imobiliário, vamos dizer assim, e também nesse aspecto físico da segregação, né, de um projeto de elite, excludente, higienista, que promete um parque que, como diz um morador aqui de Santo Amaro, o Ed Johnson, fala que tem muros invisíveis, porque apesar de não ter muros, quem é que vai querer, né, tá ali? Então, assim, e contra isso a gente colocou a ideia da ocupação festiva da rua, a ideia de que a rua, em vez de ser um lugar de medo, que as pessoas se escondem atrás de muros e no shopping center, é um lugar de ocupação, de festa, de apropriação. Então o Ocupa Estelita desde 2012 é uma grande reapropriação da cidade pelas pessoas. Certo? Transformou aqueles armazéns que a Fundarp falou em 2012 que não eram patrimônio histórico, aqueles perto do viaduto, por exemplo, foram pintados em várias camadas e ressignificados e tal, e eu acho que assim, já são patrimônio histórico pela luta que deu esse valor a ele. Então assim, é a ideia de uma cidade feita pelas pessoas, integrando, inclusive o pessoal do COC se integrou essa luta também, então é uma luta que tem vários movimentos, teve um Ocupa em 2013 que a gente fez uma grande roda dos movimentos integrados nisso. Então é a ideia de uma cidade realmente construída pelas pessoas e reapropriada pelas pessoas contra essa cidade feita só pelo 0,1% da população. Então que fica claro, né, Cristiana, que o modelo de cidade é um modelo de sociedade também, né? E por isso movimentos como Direitos Urbanos, Ocupa Estelita e tantos que vieram de lá para cá, de 2011 pelo menos para cá, quando a gente está mais focado nesse objeto, essa desnaturalização de algo que a sociedade está muito acostumada a ter como líquido e certo, que é isso mesmo, as coisas são assim mesmo, né? Quem é pobre mora na periferia, sem direito à infraestrutura, sem direito a serviços e, enfim, construindo do jeito que dá. E quem tem dinheiro vai viver naquelas torres, olhando para o Atlântico com um grande gramado na frente, como se fosse na Avenida Boa Viagem. É isso mesmo? Né? Só porque o terreno está ali disponível e não tem nada dentro dele, vai ser assim de novo e desse jeito mesmo? Mobilizações como dos movimentos em torno do Estelita mostram que não precisa ser desse mesmo jeito. Existem alternativas, existe um outro discurso, existe uma outra forma de se apropriar, existe uma outra voz, né? E muitas das pessoas que estavam aceitando aquilo como simplesmente é isso mesmo, começam a pensar diferente e olhar para aquele terreno de modo diferente. E aí você vai chegando na sociedade, né, e saindo só do ciclo do natural e daquela dupla, né, poder e capital. E havia dentro do Estelita, né, Leonardo, a previsão também, a proposta de construção de moradia popular, de destinação de uma parte do terreno para moradia popular, não é isso mesmo? Da parte da gente, né? Isso. Claro, não, claro. Pelo amor de Deus, né? Do lado de lá seria realmente uma coisa muito surpreendente. Mas a minha pergunta é no sentido de saber até que ponto os movimentos de luta pela moradia popular podem se integrar a esse processo de luta pelos espaços públicos também, com vistas a outras destinações. Eu acho assim, eu vejo às vezes se tenta colocar uma questão de o movimento de classe média, é uma questão de classe média, tem gente que tá lutando tal. Eu acho que é uma questão que fala de modelo de cidade, inclusive repercutindo sobre todas as classes, porque está falando de uma apropriação, para falar em termos econômicos, que encarece o preço do solo. A partir do momento que for aprovado e começar o Novo Recife, aquelas áreas da Rua Imperial, da Avenida Sul, começam a inflacionar e quem mora ali vai ser expulso aos poucos e tal. Pelo valor dos aluguéis, né? Da que já estão aumentando nas áreas EIS. Ou seja, tem as zonas especiais de interesse social que tentam manter a população mais carente no centro da cidade, por exemplo, os aluguéis estão chegando a preços comparáveis com o mercado formal de aluguéis. A gente já viu alguns valores bem altos. Então, assim, existe um modelo de cidade nisso aí que é excludente e que gera o problema da moradia. O problema da moradia a gente está tentando resolver quando fala colocar moradia lá, mas também é uma ideia de sociedade de mistura, ou seja, tem que ter um local, quando for produzir isso,
moradia para o rico, para a classe média e para o pobre misturado, sem ideia de segregação, isso já é uma coisa, mas também é uma tentativa de solução. Mas tem que ir atrás da raiz do problema. E a raiz do problema é nesse modelo excludente que vai gerando inflação do solo, do custo de vida no geral, e que vai colocando o pobre cada vez mais para longe. Então, assim, eu acho que é o tipo de luta que eu digo, simboliza todas as lutas da cidade. No último Ocupe, nesse ano, né, que foi o Ocupe mais 5, falou que lutas cabem no CAIS. Então, assim, são todas as lutas urbanas que cabem ali e todas as outras lutas também. Porque a questão, por exemplo, de gênero tem uma interface com o direito à cidade. Como a mulher, né, é mais afetada pela violência, pela segregação espacial da cidade, por exemplo. Então, é um exemplo de como várias outras lutas se integram nessa luta do CAIS, né, José Estelita. A gente costumava dizer que o Estelita é mais do que o Estelita, né? Nesse sentido mesmo, de ser emblemático, de toda uma crise urbana, mas que era também uma crise que continua sendo agora muito pior, né? Uma crise social, né? Desse modelo de sociedade que é uma sociedade segregadora, uma sociedade de trincheiras, e daquilo que Tereza Caldeira chamou da cidade dos muros, né? Mas aí no ano que vem está previsto a discussão, a revisão do plano diretor do Recife, não é, Cristiano? Como é que você vê esse processo? O que é que a gente pode esperar daí? Infelizmente, o prognóstico não tende a ser muito positivo. De novo, eu acho um problema de processo, né? Se a gente não tiver um processo muito bem montado de discussão desse plano diretor, dificilmente ele vai contemplar todo mundo que ele deveria. E a gente já vê, do modo como ele está sendo tocado, que a tendência é, mais uma vez, que seja um instrumento pro forma, burocrático, para cumprir um prazo, né? Como muitas vezes a gente faz aqui. É preciso lembrar que, um bom plano diretor para uma cidade, ele deveria tratar praticamente de tudo que diz respeito ao funcionamento da cidade. Não só a solo urbano, né? E não só a infraestrutura, mas mesmo a serviços, saúde, educação, porque isso tudo interfere, né? A localização dos serviços e como os fluxos entre uma coisa e outra acontecem estão diretamente ligados à materialidade da cidade. O plano diretor traz as diretrizes para a ocupação das áreas da cidade. Deveria, né? Mas do jeito que a gente faz aqui, se torna simplesmente a lei de uso e ocupação do solo, sem essa visão mais abrangente. Não que uma lei de uso e ocupação do solo seja pouca coisa, mas ela deveria emergir de uma discussão bem mais profunda, de um documento bem mais profundo e mais complexo. O medo que faz é que a gente não tenha isso. E lembrando que nós tivemos um plano diretor em 2008 que nunca foi regulamentado, e agora já vamos entrar no próximo, quer dizer, nós temos uma lei de uso e ocupação do solo de mais de 20 anos funcionando, que foi o que justificou o modelo de ocupação previsto para o Estelita, pelo projeto Novo Recife, e nesse mesmo conjunto de leis era previsto um plano específico para aquele terreno, né, antes de se poder propor qualquer projeto mais detalhado. Se precisava de um plano específico. Esse plano específico não existia antes do projeto, mas ele foi realizado e hoje ele funciona como lei. É uma lei aprovada em 2015 que coloca no papel, coloca em texto aquilo que está materializado em plantas de arquitetura e modelos tridimensionais no projeto Novo Recife. Quer dizer, é uma lei feita a partir de um projeto do mercado imobiliário e não o contrário. Então, se isso aconteceu naquele momento, como isso vai ser sanado agora no plano diretor, né? A gente muitas vezes fala, depois que a desgraça está feita, como é que você conserta? Você tem que tentar consertar, você tem que tentar evitar que as desgraças aconteçam. Mas ela já aconteceu, né? Com a lei aprovada, a gente pode até ter o leilão invalidado, a gente pode ter até um novo consórcio se formando, pode ter um outro comprador da área, o que seja, mas quem for o proprietário daquilo ali vai poder legalmente construir algo, no mínimo, muito parecido com o que está proposto pelo tal projeto Novo Recife. Então, isso é o mais grave no momento, sabe? Apesar de todas as lutas contra esse projeto especificamente, é preciso entender que houve já uma derrota e isso tem que ser corrigido nesse plano diretor. Não só para ali, mas para tudo que tiver de semelhante a isso. E aí, a conjuntura da eleição no ano que vem, Leonardo, como é que a pauta da cidade pode entrar? Como é que a gente pode se aproveitar também desse contexto para colocar a cidade como pauta?
do debate político? É uma eleição estadual, né? Ou seja, você vai ter só do governador, deputado estadual para cima, mas cabe sempre o debate. Tem pautas que afetam a cidade que são de âmbito estadual, como a questão do transporte público, certo? Mas, de certa forma, eu acho que existe uma pressão geral, que é a questão do financiamento de campanha. Por mais que não tenha oficialmente mais o financiamento empresarial, a gente sabe que tem outras coisas, outros interesses, e as forças, vamos dizer, econômicas e políticas vão estar em jogo aí. Então cabe discutir. Eu acho que o plano diretor é o grande momento, ele já começa enviesado, já começa muito ruim o processo. Teve uma licitação secreta que durou 3 anos, a gente não tinha acesso aos documentos da licitação, soube só agora, sexta-feira, que a gente recebeu esses documentos. Então ele já começa bem ruim, mas é um momento em que pelo menos tem uma plataforma em que a cidade pode brigar pelo modelo de cidade e parar de ficar brigando caso a caso, apagando incêndio. Uma grande preocupação que a gente tem nos direitos urbanos e tal é gente que aguenta mais apagar incêndio. E o plano diretor é a perspectiva de uma discussão global. A gente sabe que é uma luta, que é uma grande luta, a luta da formulação e depois a luta da implementação, que é essa luta que o plano diretor passado perdeu, porque passaram 10 anos e não regulamentou o plano. Mas é uma forma de organizar a luta urbana também, é um foco, que as pessoas podem se convergir e lutar. E as outras cidades mostraram que é possível fazer isso. Então, assim, tanto do ponto de vista de um poder público que é favorável, funcionou, fez o plano diretor bom, e em algumas cidades como Curitiba, em que o poder público meio que boicotou, foi formada uma frente ampla de movimentos, teve muita briga. Belo Horizonte também está uma resistência muito boa. Então é uma forma, talvez, de dar um gás, de a gente conseguir um foco para discutir essa questão, que tipo de cidade a gente quer, para quem deve ser essa cidade. Sem querer estreitar o foco, eu entendo que vocês coloquem a questão numa perspectiva mais geral, que é por aí mesmo que a gente precisa agir, mas a gente tem um carinho todo especial pelo Estelita. Então a gente tem uma preocupação de saber quais são as perspectivas para o Estelita. Só uma questão, Cristiano falou da lei, ou seja, atualmente a lei valida uma lei, assim, feita de uma forma impossível, uma lei feita decalcada em cima de uma maquete, vamos dizer. Ela foi feita para validar o projeto. Transcrição da maquete para o texto. Para o texto da lei, ou seja, é uma coisa absurda. Em direito administrativo, a gente fala do princípio da impessoalidade e ela viola completamente a ideia da impessoalidade. E ela dá subjúdice. Então, tem uma ação dos movimentos dos direitos urbanos e do Centro Popular de Direitos Humanos e uma ação do Ministério Público Estadual, e pode ter outras ações em relação a isso. Ela é altamente questionável. Então, é algo que pode sair. Tem mais outras várias ações em curso na Justiça Estadual também, e outras ilegalidades que vão surgindo também. À medida que o projeto vai andando e vai cumprindo etapas, por exemplo, o licenciamento, vão surgindo outras coisas, porque eles não conseguem realmente. É tanta bronca, tanto erro, que vão surgindo outras coisas. E tem a questão da resistência também. Ou seja, ele está falando do jurídico como uma tática. Ninguém tinha ilusão de que ia vencer a questão somente como uma questão jurídica. A questão é política. Então, assim, o jurídico ajuda a gente a ganhar tempo, a travar uma parte do jogo, mas é resistência mesmo, é rua, é resistência, e em último caso se pendurar nos tratores. Estamos todo mundo preparado para isso. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês, acho que o debate foi muito rico, mas antes de encerrar eu queria chamar a Júlia Mello da nossa equipe de produção. Júlia. Então, hoje a gente vai começar agradecendo aos ouvintes que participaram nos comentários pelo streaming do Facebook. Graci Lima, que mandou um alô pro professor Leonardo. Alô. Ed Júnior, que falou nos comentários que é preciso resistir na luta. Agora as informações. 25 de novembro é o Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Para marcar a data, um conjunto de coletivos feministas realiza, no próximo sábado, dia 25, o ato público intitulado Basta de Violência contra as Mulheres, Vivas nos Queremos. A concentração acontece em frente à Igreja do Pina, a partir das 9 horas. Você pode ter mais informações na página do evento no Facebook. Lá, as organizadoras informam que, em Pernambuco, diariamente, cerca de 90 mulheres são vítimas de algum tipo de violência. E amanhã acontece um grande ato político e cultural contra a privatização da Companhia Hidrelétrica do Vale São Francisco, a CHESF. O ato, promovido por funcionários, sindicatos e dirigentes públicos, vai ter atrações musicais como Maciel Melo, Marrom Brasileiro e o Maracatu Estela Brilhante. O ato Todos em Defesa da CHESF e do Velho Chico acontece em frente à sede da CHESF, em São Martim, a partir das 6 horas da noite, nesta sexta, 24 de novembro. Por último, artistas, produtores e gestores públicos de cultura divulgaram ontem uma carta aberta em repúdio contra um projeto de lei que começou a tramitar na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O PL número 1774/2017 é de autoria do deputado Ricardo Costa e propõe a proibição de exposições artísticas ou culturais com teor pornográfico em espaços públicos em Pernambuco.
O deputado do PMDB entende por pornográfico, abre aspas, quaisquer expressões artísticas ou cultural que contenham fotografias, textos, desenhos, pinturas, estátuas, modelos vivos, nus, ao vivo, filmes e vídeos que insinuem o ato sexual humano ou animal, fecha aspas. Os signatários da carta entendem que o projeto impõe censura explícita às artes. Bom, então acabaram as artes clássicas, né? Não vai ter condição. Eu encerro por aqui. Amanhã você fica com a apresentação de Bruno Nogueira discutindo o tema Por que precisamos falar de assédio moral no trabalho? O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini com a colaboração de Júlia Mello e Guilherme Falcão, que também ficaram nas redes sociais. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha. Esta foi a edição do dia 23 de novembro de 2017, que vai ser retransmitida pela nossa rádio pública às 10 horas da noite. Acompanhe também o programa Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente continua divulgando por lá muita informação que você não encontra por aí. Até a próxima. 12 torres a mais, erro das estatais, sangue jorra no cais, a lama que trama a fama dos cartões postais. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.